Nós estamos da Câmara de Nobre da Associação de Criadores do Porto Alentejano, está bem representada aqui pela Filipe. Quais são os traços essenciais desta parte pecuária, mas que é tão tradicional da Londrina, que é do Porto Alentejano? Existe o porco preto, que não se sabe o que é, que toda a gente vai ao supermercado e existe uma cuvete de carne de porco alentejano, DOP, e existe uma carne de porco preto. E as pessoas estão a levar na carne de porco alentejano DOP um porco alentejano que foi criado no extensivo, que teve a sua alimentação e a sua cria sempre controlada, e vão comprar a carne de porco preto, que no mínimo é porco branco, é barriga de porco branco. Os secretos que muitas vezes se comem no restaurante é barriga de porco, é o que se chama carne magra de segunda. Portanto, imaginem. E come-se os mais diversos tipos de carne neste carne de porco preto. Come-se large black, que é um porco branco, com a constituição de um porco branco, é um large white, só com o pelo preto. Pigmentado de preto. Porque fomos completamente engolidos por esta carne de porco preto, portanto, estamos nos dias menos bons. Graças a Deus, os presuntos dão-nos aqui algum alento. E as produções do montado. As produções do porco alentejano maioritariamente são exportadas para a Espanha. Estamos um pouco dependentes do mercado espanhol. Nós em 2008 a carne de porco foi vendida entre os 3 euros e os 3,20 euros. Depois em 2009 houve uma grande baixa que foi para os 2,50 euros. Em 2010 voltou a subir para os 2,70 euros e este ano estamos à espera de andar nos 2,70, 2,80. Mas temos o que o Miguel falou há pouco, os custos das matérias-primas altíssimos. Portanto, o porco, quem compra a carne de porco não está a comprar caro, não está a comprar barato. O que está a ser caro é os fatores de produção. Passamos para o azeite, estamos aqui numa empresa de azeite, na Casa do Azeite, com a Mariana Matos, ela sim da Casa do Azeite. Há de facto um investimento grande, sobretudo no Alentejo, pelas razões, sobretudo, de dimensão da propriedade e dos fatores disponíveis, e hoje em dia o Alentejo tem vindo, ano a ano, a ganhar peso na cota de mercado em termos do produto, e hoje em dia representa mais de 50% e será com certeza reforçada essa posição. Para além do Alentejo, não esquecer que o norte de Portugal, nomeadamente Trás-os-Montes, a zona do Douro, são as duas zonas principais de produção e que mais têm, enfim, dinamizado aquilo que é a produção hoje em dia. Não nos aproximamos ainda, mas, enfim, caminhamos para a autossuficiência, que era uma coisa que talvez há 10 anos, quando eu comecei neste setor, era impensável. Impensável. Estávamos numa fase de profunda depressão da produção, e de facto era impensável pensar que o setor do azeite conseguiria recuperar a níveis de autossuficiência e provavelmente exportador líquido, e numa dezena de anos, de facto, conseguiu-se uma inversão completa desse paradigma, e hoje em dia estamos, enfim, a caminhar no sentido da autossuficiência, com grande peso da produção alentejana. Portanto, sendo a região do Alentejo vai contribuir para esse resultado líquido, mas há uma questão que às vezes não é, enfim, que tem que ser devidamente ponderada. Nós temos esta possibilidade hoje em dia, o azeite tem uma imagem de gordura saudável, tem um potencial de crescimento grande, a nível mundial representa apenas 4% do consumo de gorduras líquidas, é quase nada. É muito pouco, em termos mundiais, digamos assim, é um consumo muito confinado aos próprios países produtores, ou seja, a maior parte do consumo está nos próprios países que produzem na bacia mediterrânica, e fora da bacia mediterrânica temos os Estados Unidos, que é o grande bloco consumidor, e aparecem alguns países como o Brasil, com alguma expressão, o Japão não tanto assim, a Rússia, a Austrália, enfim, há alguns países fora da bacia mediterrânica que começam a ganhar algum peso como países consumidores de azeite. Mas, de facto, quem produz e quem consome o azeite é essencialmente a Europa e os países europeus. Parece o Manuel Matos, da Queijaria Val de Guadiana.
A questão da dimensão deve ser também importante, porque é o pequeno produtor de queijo. Também o seu relacionamento com as cadeias, com as grandes cadeias de supermercados, poderá ser interessante partilhar aqui connosco. Acaba por ser pequena porque há alguma dificuldade em que os produtores se unam para poder ir para o mercado, porque o grande problema dos produtos certificados é precisamente essa, é a união neste caso do queijo, é a união dos produtores, que neste momento está a ser muito difícil. Depois temos o problema da subida dos preços da matéria-prima em termos da produção de leite, que é muito complicado. Os produtores de leite estão a desaparecer quase por completo, e nós não temos como travar isso, porque já tive alguns contactos de algumas pessoas em que devido a estarem na área de regadio do Alqueva, têm a ideia que poderão lá pôr ovelhas de leite. Mas o grande problema é precisamente depois o escoamento desse leite, porque as pessoas não houve uma associação a tempo de salvar essa situação dos produtores de leite, e neste momento todos aqueles que aparecerem estão por conta e risco, conta própria e risco, que é muito mau para depois, futuramente, nós termos alguma garantia da produção do queijo Serpa em si. Depois temos outros grandes entraves, que são as grandes superfícies, que há muito têm lutado contra precisamente o aumento do custo destes produtos, da margem de lucro que nós deveríamos ter destes produtos e não temos, porque eles sufocam-nos completamente, fazem com que isto, o produtor, por exemplo, venda o queijo a um preço de 12 euros à grande superfície e o queijo seja vendido ao público a 25 euros o quilo, não é? Quer dizer, isto é um valor, é uma diferença tão grande que o produtor não aguenta, o próprio produtor não aguenta, devido também aos custos aumento dos custos de eletricidade, de gás e tudo mais, os custos que todos nós temos, né, que nos queixamos quem está na produção. É muito difícil as coisas encaminharem num sentido em que possamos vir a dar a volta, embora tenhamos que ter também esse ânimo e sermos otimistas para que as coisas deem a volta. Aqui na última linha que tenho a presença de António Parreira, da Associação de Agricultores e Beneficiários do Rocho. Então, agora tinham dito que a área que ia abordar era mais a dos cereais. Nós há bocado vimos que os cereais ainda representam uma quarta parte importante na produção portuguesa a partir aqui do Alentejo. De facto, a questão que me colocou começa logo por aí. Nós vimos aqui na exposição anterior que os cereais ainda representam 51%, só no Alentejo, 51%, o Alentejo representa 51% da produção nacional. Eu diria mais, o Alentejo, a produção de cereais, em termos do país, representa 20% do nosso autoconsumo. Portanto, isto diz-nos alguma coisa, 20% do nosso autoconsumo. Diria também que os cereais, como todos nós sabemos, é a cultura histórica do Alentejo. Não há fotografia do Alentejo que não tenha, que se preze o Alentejo, que não tenha uma seara de trigo, que é extraordinariamente importante. Embora os cereais seja hoje já muito mais vasto do que isso, mas é uma cultura tradicional, historicamente é uma cultura do Alentejo. É quase imaginável, mesmo ainda hoje em dia, termos um sistema de produção, quer de sequeiro, quer em regadio, que não inclua os cereais. E os de sequeiro, porque, embora o cereal não seja muito competitivo, mas necessitam dele para a parte pecuária. É as palhas, é os restolhos, é a própria semente, e enfim, há que contrabalançar isto, a pecuária, porque os cereais aumentam as rações, mas talvez o maior aumento das rações seja as outras matérias-primas e não seja tanto a componente dos cereais. Vale a pena explorar esta situação. De maneira que, perante esta situação e perante a situação que está criada dos cereais, o cereal neste momento é quase, quem falar em cereais é quase condenado, porque é a cultura pobre do nosso sistema.
Obrigado. Esta parte da produção chegou ao fim. Do lado da comercialização temos o Luís Foco, já lhe vou passar a palavra. De qualquer forma, ficou aqui um retrato mais ou menos preciso de vários setores, em todos eles esse traço dominante que é necessário passar-se da produção que se faz bem e com qualidade para uma melhor comercialização, e é aí desse lado da comercialização e da promoção dos produtos que começa a estar a necessidade de um grande enfoque. O Luís Foco tem muita experiência nesta área, pedíamos partilhar-se consigo também as suas opiniões. Ao fim disto tudo, não ouvi falar em consumidor. Esqueçam-se da produção se não houver consumidor e comecem por perceber quem são, o que querem e aonde. E ouvi falar muito pouco em competitividade. No mundo em que vivemos hoje, esqueçam-se do nosso trabalho se não formos competitivos. Portanto, estas duas coisas, para mim, são a base de começar depois, então, a fazer estudos de mercado, a ir ver onde é que está isto tudo e ir buscar a tal estratégia para depois ver se o vento toca para lá. Mas estes dois pontos são, na minha opinião, chave. E não vale a pena olharmos, pois o preço do cereal é muito e não deixa margem no final, se não soubermos exatamente o que é o consumidor quer. Eu não sei, e isto é muito português, não sei se ainda nos lembramos de quantas denominações de origem há do porco alentejano que foram aqui faladas há 10 minutos. Do porco, dos enchidos, disto e daquilo. Eu já não me lembro, sei que há algumas, adoro porco alentejano, mas não os conhecemos. Cada um a fazer a sua rua e o produtinho da sua rua é para vender ao vizinho do lado. Porque só ele é que vai conhecer, mais ninguém. Daqui para fora, nós temos, como portugueses, somos conhecidos, ao contrário do que o José Castelo Branco dizia, somos conhecidos na Índia. Estivemos lá. Somos conhecidos. Há sítios da Índia onde nos conhecem bastante bem. Há sítios na China que nos conhecem. Somos conhecidos em muita parte do mundo e isso, para nós portugueses, como o senhor dizia, é parte dos genes que ainda cá temos. Agora, temos que ter, é perceber, vamos lá aí caladinhos, perceber quem é que lá está do outro lado, o que é que quer, como é que come, como é que gasta o dinheiro e depois fazer o trabalho de casa e ver se temos ou não temos produto para lhes dar.